Luz, ação. Bom, o meu tema é a independência do Brasil. Daí, como é que se diz, a delimitação do meu tema, eu tentei ver a importância que esse fato tem na contribuição da formação da identidade nacional. Assim, eu olhando nas bibliografias, tinha muitos livros, até usei mais como referência um filme chamado Independência ou Morte, de 1972, que mostra exatamente o processo de independência do Brasil e a abdicação do Dom Pedro ao trono. É bem legal, uma produção bem feita. Até eles tentaram imitar a cena do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, que foi feito em 1860, por aí, na época da proclamação da República e tal. Eles montaram assim, a cena tão detalhadamente, por ver, parece assim que a pintura foi baseada naquela imagem. Outra coisa também, a metodologia, eu usei um livro chamado Erros de Gravação. Eu usei a maioria dos referentes que eu usei foi a Cecília Helena Salles de Oliveira. 7 de setembro, a Independência do Brasil, que é de uma série chamada Ruptura, bem legal, bem bacana. Os itens que eu explorei aqui no trabalho foi o processo de independência, a questão de como ficou a situação social das pessoas que viviam aqui no Brasil, especialmente os escravos, os pobres, e também a questão dos desfiles cívicos, da obra do Pedro Américo, da pintura, do filme do Carlos Coimbra, que é o Independência ou Morte, e também a questão de uma minissérie que deu na Globo em 2002 chamada O Rito dos Infernos, que trabalhou um pouco na forma de brincadeira a questão da independência do Brasil. Mostrou o Dom Pedro, em vez de aquela célebre cena da Independência ou Morte, tudo bem certinho, igual no filme do Coimbra, eles fizeram uma avacalhação completa, né? Uma brincadeira e gozada. Ele estava com uma tremenda dor de barriga bem no dia da programação. Foi aquela brincadeira toda. E também eu comentei de alguns desfiles cívicos que acontecem nesse dia, né, da independência. É um dia que todo mundo sente, eu sou brasileiro. É um dia que a mídia mostra os desfiles lá de Brasília, o exército, as pracinhas, toda aquela pompa, né, que o brasileiro adora espetáculo, né? Especialmente de grandes produções. Também eu comentei de uma questão que eu fiquei muito chocado ano passado. Eu soube da minha ex-escola, João Santos Arião, de Santa Rosa do Sul, que estava influenciando os alunos a participar do desfile de 7 de setembro com notas, com um negócio de gincana, geral. Também tubarão. Eu também andei sabendo dos negócios. Assim, o resultado da pesquisa, eu fiquei até impressionado com uma coisa, que sempre eu tive a ideia, independência, a hora que o Dom Pedro gritou independência ou morte, o Brasil virou uma festa, né? Nós somos livres de Portugal, livre, teve as guerras de independência, a questão do reconhecimento de Portugal, da Inglaterra, que é a maior aliada na época. Assim, levou quase uns 40 anos para poder começar a ser divulgado, começou a surgir cartas de pessoas que viram o que aconteceu lá no Lago Ipiranga e começaram a contar, né, o que aconteceu, como foi, o que o Dom Pedro disse. E o Império nem queria saber. Eles não faziam menção do 7 de setembro, eles faziam menção ao dezembro, quando o Dom Pedro foi proclamado imperador, em 1822. Também, outra coisa que eu fiquei também impressionado é a questão do desfile cívico, né, que já comentei. A questão das notas, que às vezes as pessoas também, com a questão dos 20 anos de ditadura militar que a gente viveu, tinha aquele negócio, tem que participar, senão é um antipatriota, um comunista, isso, aquilo. E aquilo deixou marcas muito profundas na sociedade brasileira atual. Até, às vezes, o desinteresse, a falta
conhecimento, às vezes, de algumas pessoas, e alguns comentários maldosos. Também, que eu queria... Reação a isso. Repúdio, assim, uma coisa bem maluca, que eu notei, assim. E outra coisa também que eu notei, que às vezes a gente como professores, futuros professores, né, nós temos que incentivar também a questão da identidade nacional, de não forçar com certos artifícios o aluno a participar. Ele tem como se diz, o livre-arbítrio. Se ele quiser participar, participa, mas dando um incentivozinho até, claro que não, volta dinheiro ou outra coisa. Incentivo intelectual. E também uma recomendação, além de assistir eu recomendaria todos assistir o filme da Independência ou Morte. É difícil de achar, mas quem conseguir assistir, assistam, é muito legal. Qual que é o ator principal ainda? Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, tá. Dá muito no canal da Sky, canal Brasil. E a recomendação também é de mais estudos. E era isso. Beleza. Tchau.